Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paleotuga, onde hoje iremos explorar a história fascinante do Leão das Cavernas, um dos poucos felinos de grande porte que chegou a viver em Portugal continental. O leão é um dos predadores mais poderosos da atualidade e durante milénios os seres humanos tiveram um fascínio por estas feras. Seja em filmes, estátuas, símbolos de clubes de futebol, marketing e brasões, não é de espantar que este rei da selva, de certa forma, influenciou a nossa história. Atualmente, eles só podem ser encontrados no continente africano e asiático, mas durante o Pleistoceno, depois do homem, os leões eram um dos mamíferos com maior distribuição global, pelo que, comparados com a sua distribuição atual, corresponde apenas a uma fração. Uma das espécies mais abundantes era o leão das cavernas. O seu nome deriva do facto de grande parte dos seus ossos terem sido encontrados em cavernas. Todavia, isto não significa que viviam em cavernas, apenas que muitos deles morreram nestes locais. Estes predadores podiam ser encontrados desde Portugal até o Yukon, no Alasca, devido a uma ponte terrestre no Estreito de Bering que foi criada pela descida do nível do mar. O leão das cavernas foi uma das maiores espécies de leões que há registro. Um adulto encontrado na Alemanha tinha 1,20 m de altura e um comprimento de 2,10 m sem contar com a cauda, semelhante ao tamanho de um leão africano atual. Porém, outro macho de 2,5 m foi também encontrado, o que revela que o leão das cavernas era 12 a 15% mais corpulento do que o leão atual e poderia chegar a pesar 339 kg. Porém, era mais pequeno comparado com o leão americano e o dente de sabre sul-americano, sendo que este último era capaz de atingir 450 kg. Como muitos animais do Pleistoceno, sabemos alguma coisa acerca do seu aspecto devido às pinturas que os nossos antepassados deixaram nas grutas, como é o caso desta aqui, em Chauvet, na França. A pintura apresenta dois leões, sendo que o que está em primeiro plano é ligeiramente menor do que o do fundo, que foi desenhado com um escroto e sem juba, ou seja, os leões das cavernas, macho, não tinham juba ou pelo menos muito curta, e isto também pode ser um dos únicos registros de animais em acasalamento já extintos. Em 2016 foi encontrado perto do rio Malianui, na Rússia, um pelo associado a leão das cavernas. Através de uma análise de ADN, revela-se que o leão era muito semelhante ao seu parente moderno, em termos de cor, mas era ligeiramente mais claro. Além disso, tinha uma camada inferior de pelo muito mais espessa e densa, uma clara adaptação para o clima da Idade do Gelo. Muitos dos seus ossos foram descobertos em cavernas, onde foram também encontrados ossos de hiena das cavernas, urso das cavernas e artefactos paleolíticos. Não está claro se o leão era um animal social como o atual. Alguns estudos indicam que pode ter sido um animal solitário, mas as pinturas rupestres das cavernas de Lascaux e Chauvet parecem revelar que estes animais viviam em pequenos grupos sociais. Estes animais tinham vidas bastante violentas, sendo que muitos dos seus ossos revelam fraturas e marcas provocadas por outros leões, assim como outros predadores como as hienas e ursos. Alguns dos seus ossos parecem revelar canibalismo nesta espécie, como acontece com os leões de África e da Índia atual. Alguns indivíduos foram encontrados em grutas, mesmo ao lado de esqueletos de ursos das cavernas, o que revela que algumas populações destes felinos eram especializadas em atacar crias de ursos das cavernas. Devia ser aterrador, só de imaginar o leão, na gruta estreita, a perseguir estes animais, completamente às escuras, e a lutar até à morte, e os seus rugidos ecoarem pelas paredes. Contudo, o leão não era sempre o vencedor. Mas uma das grandes descobertas desta década foi a de várias crias mumificadas que datam entre 25.000 e 50.000 anos. O estado de preservação é excepcional, sendo que uma delas até parece estar a dormir. Dá para notar os bigodes e os seus estômagos ainda contêm um leite materno. Estas crias morreram apenas com algumas semanas de vida, sendo que elas foram enterradas durante um deslizamento de terra. Estes leões viveram em ambientes abertos, sendo que um desses ambientes era a estepe dos mamutes, que consistia numa pradaria extensa quase sem árvores, e limites a hordas de florestas boreais. Estava entre um dos predadores de topo da cadeia alimentar, sendo que partilhava esse lugar com o lobo cinzento atual, a hiena das cavernas e os atuais ursos pardos. No que toca à presença em Portugal, ela é assinalada através da descoberta de restos fósseis
de 3 indivíduos de grande porte que provêm de um algar da Pedreira das Salemas, em Loures. E um canino de um indivíduo de grandes dimensões foi encontrado numa gruta perto de Penacova, que data do Paleolítico Médio ou Superior. Ou seja, Portugal foi outrora terra destes magníficos predadores e provavelmente teriam uma dieta mais à base de cavalos, auroques e veados, pelo que eles eram os reis das estepes e florestas lusitânicas. Como puderam observar das pinturas rupestres anteriores, não há dúvida que estes animais eram bastante cativantes para os seres humanos daquele tempo, sendo que uma figura descoberta no século XX demonstrou quão importantes os leões das cavernas eram para os rituais dos nossos antepassados. O Homem-Leão, ou Loan Mesh, é uma escultura que representa um corpo humano revestido de uma cabeça de leão. Segundo as datações de carbono, a escultura tem aproximadamente 35 a 40 mil anos, o que significa que, em conjunto com as Vênus, é uma das mais antigas de que há conhecimento. Tem 31 cm de altura, uma espessura de 5,9 cm e uma largura de 5,6 cm. A obra foi descoberta em pedaços em 1939 na caverna de Olchensteinstadel, situada no vale do rio Lonetal, pelo arqueólogo Otto Wolzing. Parece representar uma figura masculina, mas também há quem acredite que se trata de uma figura feminina. Ela foi esculpida a partir de um dente de mamute e representam quão importante estes leões eram para os nossos antepassados. Atualmente, esta figura pode ser encontrada no Museu de Ulm. Segundo vários estudos, os últimos leões das cavernas desapareceram entre 13.000 e 14.000 anos, devido a um conjunto de fatores como uma alteração climática que possibilitou a expansão de florestas e fez retroceder as pradarias e espaços abertos que estes felinos frequentavam. Mas outro fator a ter em questão foi a expansão humana. Temos provas de que os seres humanos interagiam com estes leões, pois ossos provenientes de uma gruta de Espanha revelam que exemplares foram mortos para as peles deles serem usadas pelas pessoas que viviam naquela gruta. Porém, em Espanha também foram encontrados ossos humanos com marcas de dentes de leão, o que quer dizer que o leão de vez em quando aproveitava-se dos nossos antepassados para consumo. Mas curiosamente, os leões da espécie atual, Panthera leo, acabaram por invadir as zonas mais mediterrânicas da Europa e persistiram por lá até o Império Romano. Em Itália e na Grécia era onde os leões costumavam persistir mais, sendo que era dessas populações que os romanos costumavam capturar os animais de forma a poderem explorá-los nos coliseus para lutas com gladiadores ou para darem às feras os primeiros cristãos, um ato de morte que era muito popular naquela época. Mas a sua presença na Península Ibérica continua a ser um mistério. Atualmente, existem apenas duas subespécies de leão, o africano e o asiático. Apesar de continuar a ser adorado por muitos como um símbolo, o ser humano está cada vez mais a puxar estes mamíferos para o caminho da extinção. Fatores como a caça desportiva, a destruição do habitat e o conflito com o ser humano no que toca à matança de gado continuam a perturbar estes predadores e crê-se que restem apenas entre 30 mil a 20 mil leões em estado selvagem, pelo que é importante garantir o rei da selva continua a cativar as futuras gerações a proteger os espaços selvagens de que tanto necessitam e evitar que eles acabem como os seus parentes extintos. Obrigado por terem visto o vídeo, espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa sobre o leão que outrora chamou de Portugal e o resto da Europa como a sua casa. Não se esqueçam de deixar um gosto ou comentar aí o próximo animal que vocês gostariam que eu falasse aqui no YouTube. Eu sou o Paleotuga e até uma próxima.